Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, gente, eu já informei para vocês que nós vamos ter nossa primeira prova online, né? E que o conteúdo dela vão ser as 4 operações mais recentes que nós vimos, que são a equação do segundo grau, a fracionária, a irracional e a biquadrada. Sendo assim, observando nas nossas videoconferências, né, as dúvidas que vocês apresentaram, eu percebi e vocês me relataram que tiveram bastante facilidade com essas equações. Onde surgiram mais dúvidas foram nas equações fracionárias. Então, por isso, essas equações foram as escolhidas de hoje para uma aula de revisão extra, né? Mas vale salientar que na aula de revisão online, certo? Vocês vão ter na videoconferência a oportunidade de tirar dúvidas durante a revisão também dos outros 3 tipos de equações, tá certo? Essa daqui eu só resolvi dar um reforço extra nela para que vocês possam ver mais uma vez, se tiver ficado alguma dúvida, tentar tirar essa dúvida e praticar mais um pouco, para ter um bom desempenho na nossa avaliação. Então, olha só, eu começo aqui com um exemplo, né? Eu falei para vocês que equações fracionárias são aquelas equações que possuem uma incógnita ou variável, como vocês prefiram chamar, né? Que são as letras que tem nas equações, quando nós encontramos elas também no denominador, né? Que é esse caso aqui, olha só, eu tenho uma variável aqui no denominador, então eu tenho uma equação fracionária, certo? Bom, nós vamos começar desenvolvendo como realizamos, né, uma subtração normal quando se trata de números racionais, né? Nesse caso, em forma de fração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se eu tenho aqui a fração, eu vou transformar esse x também em fração. Eu já falei para vocês anteriormente que quando a gente não tem nada no denominador, nós supomos que tem 1. Então, aqui, como não tem nada, nós supomos que tem 1. Então, resolvendo essa subtração de frações, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar os denominadores para encontrar o denominador geral, né? Então, eu vou multiplicar aqui, olha só, vai ficar 1 vezes x menos 1, né? Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó, certo? Então, 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 1, menos 1. Então, esse vai ser o meu denominador, certo? X menos 1. Multipliquei os denominadores, ok? Agora, nós vamos multiplicar cruzado, certo? Para obter o nosso numerador. Então, como é que vai ficar? Olha só. Vai ficar x vezes x menos 1. Vou desenvolver aqui para a gente colocar lá só o resultado, tá certo? Vou multiplicar esse x pelos 2 termos que estão nos parênteses. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos 1x ou menos x, que é a mesma coisa, tá certo? Então, vai ficar aqui, olha só, x ao quadrado menos x. Agora, eu vou multiplicar assim, né? Já multipliquei assim, agora assim. 1 vezes menos 2 dá menos 2, igual a 0, certo? Agora, gente, esse meu denominador que está aqui dividindo, ele vai passar para o outro membro multiplicando. Então, eu vou ficar com, olha só, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Ele está aqui dividindo, ele vem para o segundo membro, multiplicando, vezes x menos 1. Só que, se vocês observarem, se eu fizer 0 vezes x, 0x. 0, né? 0 vezes menos 1 dá 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? Então, isso aqui, olha só, já vai ser anulado. Então, como vai ficar a minha equação? Ela vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, tá certo? Agora que eu encontrei a nossa equação do segundo grau, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Para encontrar as suas raízes.
Então, primeiro a gente vai calcular delta, né? Como vocês já sabem. Delta vai ser igual a b ao quadrado. B é menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Desenvolvendo isso aqui para encontrar o valor de delta, nós temos, olha só. Delta vai ser igual. 1 ao quadrado é 1, né? Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Logo, delta vai ser igual. 1 mais 8, 9. Então, eu tenho delta igual a 9, certo? Próximo passo, vou usar a fórmula de x e encontrar as raízes x' e x duas linhas. Então, a gente vai ter o seguinte, olha só. X vai ser igual a menos b. Como eu já tenho menos aqui, a gente vai ficar com menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta que nós encontramos, que é 9, sobre 2 vezes A, que A também é 1, certo? Desenvolvendo, eu vou ter menos com menos dá mais, então vai ficar 1 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, como vocês sabem, sobre 2 vezes 1, que é 2. A partir daqui, eu vou encontrar as minhas duas raízes, que são x' e x duas linhas. Então, olha só. Para x', eu vou encontrar o resultado positivo. Então, fica 1 mais 3, que dá 4 sobre 2. Onde 4 dividido por 2 é igual a 2. Para encontrar o x duas linhas, eu vou usar o sinal do negativo. Vai ficar 1 menos 3, né? Vai ficar isso aqui, olha só. 1 menos 3 dividido por 2. Sinais diferentes, a gente diminui e dá o sinal do maior. Então, 3 menos 2 é 2. Negativo, que é o sinal do maior número, sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Negativo com positivo, negativo. Encontrei as raízes, finalizamos a nossa equação. Agora, eu vou dar um segundo exemplo para que fique ainda mais claro, certo? Um exemplo com um pouquinho mais de dificuldade, para que vocês possam entender melhor. Bom, novo exemplo na lousa. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui as duas frações formadas, né? A gente vai usar o mesmo processo que a gente usou na anterior, tá? Nesse exemplo 2. Então, vai ficar o seguinte, olha só. Eu vou multiplicar os denominadores, né, pra gente encontrar o nosso denominador. Então, vai ficar x vezes x mais 1. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá 1x ou só x, né? Então, esse vai ser o nosso denominador. Vai ficar x ao quadrado mais x. Bom, para encontrar o nosso numerador, nós vamos multiplicar cruzado, né? E encontraremos o nosso numerador. Primeiro, vou multiplicar 3 vezes x mais 1. Então, desenvolvendo aqui, olha só. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 1 dá 3. Então, isso aqui vai para o numerador, certo? 3x mais 3, tá? E agora, eu vou multiplicar assim, né? Então, x vezes 8, 8x. Então, vai ficar aqui, olha só, mais 8x. Tudo isso igual a 3. Agora, que já desenvolvemos essa primeira parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu denominador, certo? E ele tá aqui dividindo, ele vem pra cá multiplicando, certo? Então, vai ficar o seguinte, olha só. 3x mais 3 mais 8x vai ser igual a 3 multiplicando isso aqui. X ao quadrado mais x,
certo? Agora, eu vou efetuar essa multiplicação aqui, tá? E vocês podem observar também, olha só, que aqui eu tenho dois números com variáveis iguais, né? Olha só, eu tenho 3x e eu tenho 8x. Como as variáveis são iguais, de mesmo expoente, eu já posso efetuar essa adição. Então, olha só, 3x mais 8x dá 11x mais 3, né? Que tá aqui desse lado. Igual, olha só, 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 3 vezes x, 3x, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter. Quem está no primeiro membro, eu vou mandar para o segundo. Quem está no segundo, eu vou mandar para o primeiro. Por que eu vou fazer isso? Para facilitar. Para que o meu x ao quadrado ele fique um número positivo, para facilitar os meus cálculos, certo? Então, olha só, eu vou pegar todo mundo que está no segundo membro e botar no primeiro. E todo mundo que está no primeiro vai para o segundo. Certo? Terminei de fazer isso. Bom, nessa equação do segundo grau, que é onde nós chegamos desenvolvendo uma equação fracionária, né? Ela pode chegar do primeiro grau ou do segundo. Nesse caso, eu já vi que é do segundo, porque o expoente é 2, né? O maior expoente. Ela é igual a zero, né? Então, eu vou trazer esses números que estão no segundo membro para o primeiro. Mas lembrando que para trazer número por número, a gente vai alterando os sinais. Então, eu vou repetir o que está no primeiro membro, olha só. Eu vou ficar com 3x ao quadrado mais 3x. Esse 11x positivo, ele vem negativo, né? A gente altera os sinais. E esse 3 positivo vem negativo. Agora sim, a minha equação, ela está igual a zero, certo? O que é que eu vou fazer? Olha só. Observando aqui, ó, eu tenho 3x e menos 11x com variáveis iguais. A gente vai efetuar essa operação aqui para reduzir a nossa equação. Então, eu vou repetir o 3x ao quadrado, certo? Sinais diferentes diminui. 11 menos 3 dá 8x. E usamos o sinal do maior número, que nesse caso é negativo. Menos 3 igual a zero. Cheguei numa equação completa do segundo grau. E para desenvolver essa equação, nós vamos usar o mesmo método da equação anterior. A gente vai usar a fórmula resolutiva, mais conhecida como fórmula de Bhaskara, certo? Começar pelo delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado. B é menos 8, então vai ficar menos 8 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 3. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter menos 8 ao quadrado dá menos 8 vezes menos 8, que dá 64. Então, vai ser 64, menos com menos, mais 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. Dessa forma, o nosso delta dá igual a 100, certo? Agora, eu vou utilizar a fórmula de x para que possamos encontrar as nossas raízes. Então, x vai ser igual a menos b, b é menos 8, então vai ser menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que foi 100, sobre 2 vezes a, onde a é 3. Desenvolvendo isso aqui, menos com menos dá mais, então eu vou ter 8 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 100 é 10, sobre 2 vezes 3, que dá 6. A partir daqui, eu vou encontrar as nossas raízes, que são x' e x duas linhas. Então, olha só, para x', eu vou usar o sinal de mais, então 8 mais 10 dá 18, que dividido por 6 dá 3. Para x duas linhas, eu vou usar o negativo, né? Vai ficar 8 menos 10, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Então, 10 menos 8 dá 2, o sinal do maior é negativo, menos 2 sobre 6.
finalizamos a nossa equação biquadrada, nosso segundo exemplo. Desculpa, fracionária. Desenvolvemos nossa equação fracionária, nosso segundo exemplo. Bom, espero que a partir desses exemplos as dúvidas tenham sido tiradas. Se novas surgirem, podem me chamar no privado, tá? Pratiquem com a atividade que está aí disponível no portal. Assim que finalizar, me mandem a foto para receber o visto virtual. Qualquer dúvida, me chamem e não faltem a nossa aula online, que vai ser a revisão para a nossa avaliação. Um grande beijo e até a próxima aula!